8h20. Nós já estamos na linha aqui com o Silvestre. O Silvestre já está a posto aqui. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo ao programa Livre dessa sexta-feira, nego. A gente já está no ar. Diga lá. Vamos começar aí falando pela sua coluna xadrez, que eu achei hoje interessantíssima. Entendeu? Você está analisando aí a parte nacional, a parte estadual. Entendeu? Me diz o seguinte, né? Vamos começar pela caça aos bolsominions. O que você acha que vai acontecer? Olá, Santana. Olá, ouvintes. Sexta-feira, encerrando aí mais uma semana, uma jornada, como eu disse para um amigo há pouco, um país sem graça e sem gosto, indolor e incolor. Insonso. A gente Está não sabe o que insonso. está acontecendo. Está insonso o negócio. Mas tem tanta coisa acontecendo. Bom, em relação a essa nota, o seguinte, eu conversei com alguns bolsonaristas, aí raiz, da direita, que eles estão preocupados, acham que vai desencadear aí por conta do controle que a esquerda tem sobre, principalmente, as instituições de um modo geral, e é um fato, em conteste isso, essa balela, democracia, democrática, não, desde que não contraria os interesses. Então, eles estão achando que vai desencadear uma caça às bruxas aí, todos os bolsonaristas, e principalmente na justiça. Há um movimento aí também silencioso dos bolsonaristas e da direita para instigar a justiça a dar um basta, porque a desmoralização da justiça, esteja certo ou não, ao passar a ter um ativismo e uma visibilidade midiática, coisa não usual, que historicamente nunca aconteceu e nem em lugar nenhum do país, um juiz se expõe tanto como o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte tem feito. Isso em qualquer parte do planeta, a justiça normalmente é recatada, discreta e quando demandada, arbitra, até para ter um certo distanciamento dos interesses. Porque, vejamos, qualquer ação contra a esquerda no Brasil hoje, por mais legítima que seja, ela vai estar numa metade da população pensando o seguinte: não vai dar em nada. A justiça liberou Lula, liberou todo mundo que na Lava Jato, então esses caras nunca serão punidos. Isso, de uma certa forma, criou aí um conceito dentro dos operadores do direito que haverá uma justiça de dois pesos e duas medidas. E os bolsonaristas veem nessas atitudes, num futuro próximo, uma caça às bruxas. Há uma preocupação. Então, a coluna está captando esse sentimento aí, transmitindo, e terá, certamente, vai ter muito embate aí pela frente. O governo nem começou e já está esse embate. Então, é isso que a nota tenta traduzir. Evidentemente que na coluna eu tenho que limitar o espaço, são notas, não dá para fazer uma análise mais longa que eu estou fazendo agora. Bom, outra nota interessante também que foi a caca que o Valdemar Costa Neto fez, né? Que prejudicou não só o PL, mas os dois partidos da coligação, que agora estão pulando, né? O republicano já anunciou que não tem nada a ver com isso. O Marcos Pereira fez um discurso dizendo que não tem nada a ver com isso, vai descolar. Mas pela minha experiência, e eu conversei com 2 senadores ontem, eles me disseram o seguinte: olha, é uma decisão política do Alexandre que terá, obviamente, que terá um desdobramento político. Isso é um freio de arrumação. Eu não acredito que isso vá levar à frente pelo seguinte: inviabiliza o partido e a repercussão fica pior do que a emenda. Então, veja bem,
o Valdemar, obviamente, vai tentar reverter esse processo. Isso pode desidratar o PL, que tem aí a maior bancada, porque muita gente vai ficar com medo, e é exatamente isso que eu acabei de dizer há pouco, que é o medo que está tendo mais acirrado, e todo mundo, como os políticos têm telhado de vidro, todo mundo fica com medo, vai cedendo, e isso aí, de uma certa forma, mata a oposição ao governo Lula. Por quê? Porque o Lula passa a ser o cara mais poderoso que tem, porque ele tem a Suprema Corte ao lado dele. Porque nenhuma decisão que o governo, que for contra o governo Lula, a Suprema Corte vai acatar. Ou uma ou outra irrelevante, porque está caminhando para esse caminho. É exatamente isso que está acirrando os ânimos aí. Não tenha dúvida que pode falar o que quiser, mas quanto mais o Alexandre toma esse tipo de atitude, mais acirra o processo de divisão entre o país. Vamos ver até onde vai chegar isso. Mas, Silvestre, veja o seguinte, falando sem paixão, a provocação, o Alexandre não tem como também sair, cara, porque os caras colocam ele na corda. Por exemplo, o que o Valdemar Costa Neto fez? Eu quero que impugna, cancela as urnas só do segundo turno. Ele falou, e o do porquê no primeiro? Tá? Então, a provocação também de ambas as partes, porque a reação dele foi exatamente isso. Fala, tá legal, você quer só o segundo turno? Então manda o seguinte, manda o primeiro também, aí o nego pula. Tá? Se ele não fala nada, vai aceitar só o segundo turno? Entendeu? E aí, como você falou, a Suprema Corte está desacreditada. E o Alexandre tá sempre nas cordas. A atitude dele como se diz, em oposição ao que vem, entendeu? Então não tem como na situação dele. Entendeu? Aí, quando o pessoal viu que o negócio não é brincadeira, porque é a justiça. Outra troço interessante. Tá? O confronto né, talvez não seja a primeira vez, mas começou, dos comandantes militares se rebelando contra a decisão. Isso é perigoso. E é o negócio mais perigoso que mais tem. perigoso. Vai acontecer. Mais o perigoso. Lula vai assumir e vai trocar todos os comandos. Já está engendrado aí. Sim, mas... está articulando. Isso. Vai trocar todos, que é praxe, trocar todos os comandantes, mas vai ficar o sentimento de rancor. Exatamente. O grosso da... aí é o seguinte, ó, você tem uma coisa cara dentro das Forças Armadas, você foi militar, assim como eu. Veja bem, se há uma coisa que é sagrado dentro de uma unidade militar, chama-se hierarquia. A hierarquia, se ela for quebrada, amigo, começar a punição de um e de outro, você pode ter certeza, o país entra em convulsão. Tá, mas já foi quebrada. Já foi quebrada. Bolsonaro quebrou isso. Tá? Bolsonaro quebrou isso. Tá? Quem é que hierarquicamente é superior? O ministro de Estado ou um general? O ministro de Estado. Exatamente. O Pazuello virou ministro de Estado, na ativa. Isso foi a quebra de hierarquia. Entendeu? Entendeu? Isso aí o pessoal não perdoa. O ministro da Defesa, ele é o subcomandante, o comandante em chefe é o presidente. Exato. O subcomandante em chefe é o ministro da Defesa. Aí vem a escala. Os comandantes de exército, o coordenador... O Estado-Maior, o cara, chefe do Estado-Maior. Vem o coordenador dos exércitos, aí vem exército, primeiro exército, segundo exército, terceiro, e vai subsequência. A hierarquia funciona assim. Outro detalhe, na reunião de ontem, fiquei sabendo também, né, que o Bolsonaro promoveu os coronéis a general, entendeu? Fez uma para agora para dezembro, que é de praxe também, tá certo? A lista Mas aí põe gente dele que vai ficar dentro dos quartéis. Exatamente. Agora como general, entendeu?
Então, o negócio tá complicado, né? Outras notícias que tá interessante aqui, por exemplo, a Polícia Federal está sem recurso, né? Tem sem orçamento para fazer como é que se dá a segurança da solenidade da posse do Lula, né? Pois é, mas Passaporte. a partir do momento em que o Lula é diplomado, a segurança passa a ser tradicionalmente do Exército, é o GSI que assume, É, e os homens são do Exército. é. Bom, é complicadão, meu amigo. O problema é o negócio acho que tá havendo excesso demais, está havendo complacência demais, né? É uma coisa que não, que você falou o pilar das Forças Armadas sempre foi a hierarquia e disciplina, e isso foi quebrado, tá? General falando, general de ativa, coronel da ativa, capitão da ativa falando de política abertamente, isso era crime para gente no nosso tempo. Tá? Era Era. crime. Tá? E o Bolsonaro normalizou isso aí. Entendeu? Então você vê declaração de major, de tenente, de coronel, de general, não sei o quê, da ativa, da reserva. Na reserva. E o Alexandre, esse negócio do Alexandre convidar os comandantes de polícia, cara, isso foi um desastre. Isso foi um desastre que tirou a força dos governadores. Os governadores ficaram desmoralizados. Desculpa o termo, ouvinte, é uma merda atrás da outra, pô. Tá todo mundo perdido, cara. Nossa Entendeu? Senhora, Cada um. troço horroroso. Entendeu? Horroroso. Bom. Em Goiás, É. em Goiás foi o subcomandante, não foi o comandante geral. Mas, de qualquer maneira, cara, foi difícil demais. E ontem tinha uma movimentação de tropa, eu não vi os jornais de fora hoje ainda, mas teve uma movimentação da tropa de choque da Polícia do Exército lá em frente aonde estão os manifestantes no quartel, na área ali do setor militar. Teve uma movimentação e eu pensei que a tropa de choque, porque é uma área militar, e compete à Polícia do Exército, que é anti-choque, dar segurança e tirar, né? Porque a polícia não pode entrar lá. A não ser que seja autorizado, enfim. É complicado isso. Então, tem todo um rito aí a ser seguido. Eu pensei que ia ter uma remoção, mas eu não vi nada a respeito. Você tem alguma informação nesse sentido? Não. É igual que colocaram lá em São Paulo, lá também, teve uma movimentação na Praça da Sé, o Exército montando barraca, cheio não sei o que e tal. Era uma ação social que em conjunto lá com não sei o que. Entendeu? Porque tá tão. Essa rapaziada tá tão alienada. Não, mas a de ontem era a tropa de choque da Polícia do Exército. Eu vi o vídeo. Mas aí não repercutiu em nada. Entendeu? Eu não vi ação nenhuma. Não repercutiu em nada. Que o pessoal. Poderia também ser segurança, alguma coisa. Porque o Exército tem contra-informação. O Serviço de Inteligência do Exército, eu acho o Serviço de Inteligência do Exército melhor do que o da Polícia Federal. Com certeza. É um dos melhores serviços de inteligência que tem das forças militares. Não tenha dúvida. Muito tecnologia, tudo tudo de ponta. É coisa de primeiro mundo. Então, assim, o serviço, alguma coisa aconteceu. Aí eu vou te provocar. Adivinha quem aparelhou? Quem foi o governo que aparelhou? Foi no governo Lula. Por isso que o nego sabe. E o Michel Temer, que fez as últimas compras, inclusive Polícia Federal para as forças de segurança. Agora, adivinha quem acabou com a BIM? O processo, como isso é um processo lento, difícil, mas começou tudo no governo Lula. Isso. Agora, adivinha quem está acabando com a BIM? O Bolsonaro. Não, Heleno. O Heleno? O governo Bolsonaro. O Heleno acabou com a BIM. Tem até familiares, coisa, pô, acabou. O que a gente tinha de ponta foi sucateado, entendeu? Então, por tudo... É a vida. Agora me diz o seguinte, amigo, qual é
problema agora na Légua. Agora o negócio ficou bravo. Essa coisa aqui essa É, luta agora é a luta aí o armada que eu dentro da entendo. coisa. O que aconteceu? Ou vai acontecer? Não, agora a disputa é para a presidência da Assembleia Legislativa. A disputa para a Assembleia Legislativa ela tem dois cortes de análise que devem ser ressaltados. O primeiro é o seguinte: é um presidente de um poder, e é um poder que alego é o poder dos deputados. O presidente o presidente do poder tem que dividir as funções com os deputados, porque é um poder legislativo, e não ser submisso aos interesses do governo, tem que ser leal ao governo, por exemplo, ser um aliado, mas não submisso ao ponto de fazer tudo, diferente de Câmara de Vereador, que faz tudo que o prefeito quer. O prefeito vai e compra, dá cargo. O legislativo ele tem que, evidentemente, distribuir cargos, distribuir funções e, e defender os interesses dos deputados, seja de oposição, de situação, não importa. Esse é o papel do presidente da Assembleia Legislativa. Feito esse recorte, vamos ao segundo recorte. O segundo recorte é que o presidente da Assembleia Legislativa ele tem o poder de engavetar, o poder de articular os interesses do executivo ou colocar para frente. Então, para o governante, no caso Ronaldo Caiado, ele não quer correr o erro que ele cometeu em relação ao Álvaro Guimarães, que era o candidato dele, e o Lissau, aí a inabilidade do Caiado fez ele perder a eleição do Álvaro Guimarães, elegeu o Lissau, que não tinha nenhuma afinidade, tanto é que a articulação principal foi feita pelo Marconi, que era adversário do Caiado. O Caiado teve que engolir o Lissau e mais do que isso. O Lissau foi eleito por um ano de antecedência para a reeleição, aliás, 2 anos de antecedência para a reeleição da Assembleia Legislativa. O Caiado teve que engolir isso, não teve como construir uma outra candidatura, porque ele estava refém, precisava apoiar regime de recuperação fiscal, uma série de medidas importantes para o Estado. Então, o Caiado não quer correr esse risco. E por mais amigo que seja o Bruno Peixoto, que está articulando, é leal, não resta dúvida, é um cara decente, leal ao Ronaldo Caiado, mas o Caiado tem que pensar 2 vezes na escolha do presidente da Assembleia. A escolha não, a escolha dos deputados. Dá o sim, esse é bom, esse não é, ou esse é complicado. E emitir algum juízo de valor em relação ao candidato dos deputados. Entre si, que eles estão articulando. O Bruno, é bom lembrar, é ótimo, repito, leal, tudo seria o ideal para o governador. Mas o Bruno é candidatíssimo a prefeito de Goiânia. E isso não é bom para o Caiado, porque ele tira totalmente a força e a estratégia do Caiado em conduzir o processo político em 2026. Mesmo o Caiado sendo candidato ao Senado ou a presidente da República, que eu acho que a presidência ficou um pouco distante aí depois desse embate com o agronegócio, ainda mais depois que o Caiado acusou o... Como é que é o nome dele, gente? É um dos caras mais ricos de Goiás, do agro, de ter sido financiador do movimento contra a taxa do agro. Então, isso acirrou aí os ânimos na base conservadora do Caiado, principalmente dentro do agronegócio. Então, ela vai ter essa dificuldade. Então,
Aí tem o Vilmontes Cruvinel Filho. Tem o Renato de Castro, que é um novato. Tradicionalmente, a Assembleia Legislativa nunca elegeu um novato para presidir a casa. Então, o Renato Castro, por mais esforço que tenha, eu acho que dá fora. Por mais dinheiro que tem. E vou dizer mais, vou arriscar um olho aqui. O que vai rolar de compra de deputado aí não está no gibi, viu? Não está no gibi. Eu já estou sabendo de coisas aí interessantes. E mais Cambão, do que isso. Cambão, como é que ficou? Como é que o Cambão fica nessa história? Foi para escanteio? O Cambão, em momento algum, abriu a boca para dizer que é candidato. Ele está fazendo a coisa certa. Ele está fazendo a coisa certa. O governador vai escolher um cara que ele possa, que seja leal aos deputados, mas, ao mesmo tempo, seja um cara que o governador não vai ter surpresa. O Cambão não é candidato a prefeito, não é nada. O Cambão tem tudo para continuar presidente da Assembleia Legislativa. Porque o Cambão pode, lá na frente, fazer um acordo com o Diego Sorgato, se for para interesse, porque o Cambão é um cara muito voltado para o município dele e para a região do entorno. Se o Diego Sorgato fizer um acordo com o Wilde Cambão, o Wilde pode não ser candidato a prefeito de Lusiânia. Me esclarece uma coisa, Silvestre. Só um minutinho. O Diego Sorgato. Só um minutinho. Então... Só um minuto. Quanto tempo é o mandato do presidente da Légua? Aos 4 anos? 2 anos? Como é que é? 2 anos. Mas 2 anos. Qual a preocupação do Caiado? Se entrar em 2 anos, não pode mudar de novo? Pode, mas o cara que é presidente, ele monta um poder muito grande dentro da Câmara, dentro do Legislativo. Eu sei, tá, já entendi. Então é 2 anos e os outros 2 anos, quem vai depende muito ele dele. Ele pode, por exemplo, articular o sucessor dele para manter os cargos lá. Tá certo. Por exemplo, o Bruno Peixoto fez um negócio aí que passou despercebido a maioria das pessoas. Ele criou uma sinecura, mais um cargo na mesa diretora, que é de... Olha para você ver o tanto que ele está trabalhando. Ele criou um cargo para negociar lá, junto com o Lissau, ele criou um cargo que se chama cargo de corregedor. Um cargo é uma sinecura. Esse cargo é uma ficção. Corregedor. Mas aqui tem. Aqui tem. O corregedor da Câmara aqui tem, no Valparaíso. Pois é, mas tem a comissão de ética. A comissão de ética que cuida disso. Enfim. Bom, aí o que acontece? Esse cargo, o Bruno vai negociar, porque ele é o autor da lei. Ele vai negociar ele com algum deputado aí desses que seja pretendente aí, Vilmontes, Cruvinel, Renato, enfim, um desses novatos aí, o Renato de Castro, por exemplo. Aí, o que acontece? O cara começa a ter poder. Aí ele pode fazer um acordo com o Lissau, nós não vamos demitir os 1.200 cargos comissionados que tem aí, que está aí, tem 20 anos que está aí dentro da... que é ligado todo presidente a boleta de cargo lá. Aí o que acontece? Aí distribui para os deputados, interesse, prefeito, todo mundo fica boletado lá. Tem gente que tá um inquérito aí, ó. O cara mora na Espanha, é de Rio Verde, recebe um salário de quase R$4.000 da Assembleia Legislativa e mora na Espanha. É home office. Ele está em home office. Pois é, tá na Espanha. Aí o que acontece? O Ministério Público está até investigando isso. Então, veja bem. Então, essa sinecura, se o Bruno fizer um acordo com o Lissauer, é claro que o Lissauer vai trabalhar, mesmo perdendo espaço. Então, o Lissauer tem muito deputado na mão. Então, esse é o jogo, amigo. Esse é o jogo que está dentro da Assembleia. Então, o Bruno Peixoto está fazendo esse jogo.
Beleza. E isso eu não sei se é bom para o Caiado, é isso que o Caiado está observando. Por isso que eu acho que, repito, o Wilde Cambão nunca abriu a boca para dizer que é candidato. Embora todo mundo vê ele como um potencial candidato. Olha, você vê a diferença da estratégia. Está calado, ele nunca abriu a boca. Opa! Tem um babaca aqui que entrou. Mas todo mundo sabe que ele vai estar na mesa diretora. Certo. Agora me diz Todo o seguinte, falamos em Cambão, e o Torminho está arriscado a cair fora mesmo? O Fred ganhou o primeiro round? Eu acho difícil o Cristóvão Torminho reverter esse processo, cara. O cara teve 42 mil votos. Vamos ver, né? Eu conversei com um advogado do Cristóvão Torminho ontem, o Hiller. Ele disse que interpôs aí um mandato, um embargo, e assim que esse embargo for julgado, ele acredita que porque a prestação de contas não é da eleição da agora, do que o Fred foi eleito. Não foi. É da anterior, que ele foi candidato a vereador, não prestou conta de nada, e a justiça é muito ciosa em relação a isso. Aí, na última hora, ele mandou via internet para o tribunal. Aí, resumo da ópera é o seguinte: as contas, ele foi rejeitado. E ele candidatou-se novamente, aí entrou com recurso, ele estava sob júdice. Aí ele ganhou a eleição, mas ainda sob júdice lá atrás. Quando ele foi candidato a vereador em 2021, né? 2021. 2020. Em 2020, aí ele não prestou conta nem nada. Bom, aí o trem vem enrolando. Ele precisou candidatar a deputado estadual, ficou sob júdice, porque ele tinha pendência dessas contas. Entrou na justiça. Foi julgado agora na primeira instância o juiz. Presta atenção, não é o TRE, é o juiz de primeira instância. Agora vem a segunda instância. O Hiller, eu não tem espaço na coluna para explicar isso. O Hiller me disse que esse pedido de embargo dessa decisão vai ser julgado por esses próximos dias e derruba a decisão do juiz de primeira instância. Foi isso que ele me explicou. Então, por enquanto, o Cristóvão está de pendurado na brocha. É o seguinte, Silvestre, olha só. O trem é de 2020, nós já estamos em 2022, indo para 2023. É a justiça no Brasil. Você tem pendência, eu acho que a lei tinha que ser bem clara. Tem pendência? Justiça aqui no Brasil, meu filho, só funciona para preto, pobre e puto. Não dá para entender, porque eu acho que devia ser bem claro. Silvestre, você tem hoje, dia 25, você está quitado com a Justiça Eleitoral? Tô, então você pode ser candidato. Está quitado? Não, tem alguma coisa. Então não vai. Não adianta na justiça, não vai. Resolve lá primeiro. Não, vai você ou eu. Tem qualquer coisa na justiça que você vê onde nós vamos parar. Porra. Aí aquele negócio enrola, aí fica aí. Tá? Aí você vai sob júdice, aí sobre coisa. Aí no final, lá para 2026, 2027, aí sai a decisão. Até lá já foi, cara. Atrapalhou a vida de todo mundo. Entendeu? Tanto do Cristóvão como do Fred. Entendeu? Então. Exatamente. Aí, é isso que eu falo. Aí para a cereja do bolo, nosso amigo que você disse que é um gênio, o Vitor Hugo, qual é o projeto dele? Para fechar? O projeto dele é anistiar todos. Todo mundo. Maravilha. Aí vamos ver, vamos testar a força aí da direita no Congresso. A partir de agora. Vamos testar a força da direita se aprova esse projeto ou não. Mas aí já está saindo, né, cara? Isso aí vai ficar engavetado. Né? Eu acho muito difícil, mas de qualquer maneira. Porque quem está sendo colocado não é quem está, é para quem vai entrar, não é?
Exatamente. Não é para quem está. Quem está tranquilo. Pô, essa legislatura, querendo ou não, já está tranquilo. Daqui mais já... Mas se o projeto for aprovado agora, não tem como... aí o presidente sanciona, né? Ah, claro. Na hora, né? Na hora. Aí vai todo mundo. Amigão, 30 minutos cravados. Um bom final de semana para você e para a Adriana. Um grande abraço. Até segunda. E segunda-feira a gente vai vir com o Marcelo, tá? Ontem ele teve problema, ia vir hoje, mas aí tá com um sério problema aí pessoais. Inclusive, até me ligou dizendo o seguinte: pô, se quiser eu vou aí. Eu falei: não, Marcelo, tá muito em cima da hora, entendeu? A gente não combinou nada, eu e o Silvestre não combinou nada, não anunciou nada. Então, deixa para segunda-feira. Eu falei: não, segunda-feira eu tô livre, tô tranquilo. Eu vou bater um papo aí com vocês. Pode ser? Eu vou fazer o card, então, te mandar. Beleza, então. Grande abraço, até segunda, bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. 8 horas e 50 minutos. Deixa eu ver um negócio aqui. Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação: Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Olá,